Então, pessoal, bom dia, agradeço a presença de todos, todas, até de quem está chegando atrasado agora, como a Amanda. Eu sou, tá gravado. Eu sou Alexander Maximilian Hilsenbeck Filho, sou responsável pela área de educação e difusão científica na Wikimedia Brasil. Também sou professor de ciência política na Faculdade Casper Libero, em São Paulo. E a gente vou mostrar para vocês, na verdade, hoje, um pouco de um panorama de uma pesquisa que está sendo realizada ainda. A gente fez a coleta dos dados e essa pesquisa provavelmente ela vai culminar aí numa publicação, mas ainda para o, espero eu, agora final de julho, início de agosto. Então ela está sendo ainda finalizada, mas eu vou mostrar para vocês uns dados principais dela e explicar como é que ela foi feita também e os números aqui de dados sobre quem somos, na verdade, quem são os wikimedistas em língua portuguesa, né, aqui na lusofonia em língua portuguesa. Bom, e por que, né, a gente fazer uma pesquisa nesse nível? A Wikipedia, como vocês sabem, é um caso extremamente notável de resistência na comunicação, informação, que traz todos os assuntos possíveis, desde ciência, engenharia, política, né, as questões mais contingentes. Corinthians, infelizmente, perdeu ontem, já deve estar na Wikipedia isso. E muitas vezes com índices de desinformação menores do que até as grandes mídias informativas, graças à constante atualização e vigilância comunitária da nossa comunidade, né? Enfim, de todos nós que atuamos diretamente na Wikipedia. E aqui tem um ponto importante, que é, inclusive, como a gente consegue quebrando certos preconceitos que vão se estabelecendo em relação a essa plataforma, a essa enciclopédia. Só que, apesar disso, pouco a gente sabe sobre quem são as pessoas voluntárias que produzem essa enciclopédia digital, né? Então, chamando aqui a uma intrigante invisibilidade, de alguma maneira. Quem que, né, quase, se a gente fosse aqui para o Globo Repórter, né? Quem são os wikimedistas? O que eles comem? Onde eles dormem? Né? O que eles fazem? Então, é um pouco isso que a gente vai tentar descobrir, responder de alguma maneira aqui. Então, quem são esses editores da Wikimedia em português? Onde estão localizados? O que motiva? Quais os desafios que enfrentam? Quais são as faixas etárias? Os níveis de escolaridade dos colaboradores? Essencialmente, a pergunta é quem somos nós, né, que estamos enquanto uma rede de comunidades. E daí, essa pesquisa aqui, na verdade, ela não é nova, né? Há uma pesquisa original que foi feita por um pesquisador, professor português, o Pedro Rodrigues Costa, que ele publicou em 2021 um estudo que era pioneiro, buscando aprender o perfil social dos wikipedistas em língua portuguesa. Então tem várias publicações, depois eu posso passar isso para vocês, eu vou deixar, quando eu baixar o Commons, a minha apresentação, vou deixar os links também de várias dessas apresentações, publicações que o Pedro Costa fez. Mas, sobretudo, o que a gente tentou fazer, então? Replicar a metodologia do Pedro Costa de alguma maneira. Mas o que ele trazia para a gente nesse momento? A pesquisa de 2021 do Pedro Costa destacou, dos elementos era baixas taxas de participação entre mulheres e baixas taxas de participação das comunidades africanas de língua portuguesa. Então, essencialmente, estamos falando que eram homens, né, que editavam, homens, e esses homens do Brasil e de Portugal, né? Era essencialmente isso, sobretudo Brasil e depois Portugal. E aí a pergunta que ficou para a gente, essa pesquisa foi de 2021, então 4 anos depois, agora 2025, mudou alguma coisa? Essas tendências elas persistiram? Houve progresso em direção a uma participação mais igualitária? Ou ao contrário? Somos os mesmos ou somos mais plurais nesse momento? Que outras mudanças podem ter ocorrido dessa pesquisa original para agora? Então, a comunidade wikipedista em língua portuguesa, um novo retrato social, né, que é um título provisório ainda, mas está sendo tocada pelo João Alexandre Pechansky, pelo próprio Pedro Rodrigues Costa e por mim. Então, o que a gente fez foi se inspirar na pesquisa e na metodologia do Pedro Costa para realizar uma nova enquete. Ocorreram algumas modificações da pesquisa original dele, um pouco para facilitar a análise, porque a pesquisa original do Pedro Costa ela era uma pesquisa muito em aberto, né? Os campos para a resposta eram todos em aberto. Então a gente tentou colocar algumas opções para tabular melhor, né? Ficar mais fácil a tabulação desses dados, padronizar as respostas, bem como também levantar tópicos que não foram abordados no estudo original. Então eu vou passar, por exemplo, sobre a questão de gênero. Vocês vão ver que antes a pesquisa original só apontava homem, mulher, outro, né? Então a gente fez uma diversificação maior nas perspectivas de gênero para as pessoas poderem colocar, entre outras questões que são próprias do tempo contemporâneo. A metodologia que a gente se baseou, então,
Ela segue o mesmo princípio da pesquisa original do Pedro Costa, são 3 sessões, um total de 36 perguntas, e o desenho é bem simples, né? É um único momento de coleta de dados, que durou 35 dias, por meio de um questionário online, um Lime Survey. O público-alvo eram as pessoas ativas em janeiro e fevereiro, na criação e edição de verbetes durante o período que durou a pesquisa, e ela teve disponível na Esplanada, nas páginas de discussões individuais de quem estava editando. Então a gente enviou algumas, fez um disparo único para diversos usuários, né, pedindo para que participassem da pesquisa, e também nos canais da Wikimedia Brasil, como Slack, Boletim, redes sociais, etc. E a partir daí a gente teve, se eu não me engano, foram 286 respostas. A pesquisa original do Pedro teve 235. Desse lado? Tá. É que aqui não é meu melhor ângulo, então... Ah, por causa da câmera, desculpa. E qual que é a perspectiva aqui, então, né? A pesquisa ela é dividida em 3 grupos, as 36 questões. Retrato sociodemográfico, perfil motivacional e emocional, ou seja, por que as pessoas resolveram editar na Wikipedia? O que elas sentiram ao editar na Wikipedia, né? Então, o que vem na cabeça quando a gente fala sobre edição na Wikipedia? E o perfil de usos e recompensas, né? Como ela se sente ainda editando, né? Então, é um pouco, algum tipo de constrangimento, não há constrangimento, sente algum tipo de preconceito. Então, é um pouco que a gente foi tentar desenvolver. A gente planeja realizar essas enquetes regulares ao longo de um determinado período. Então, muito provavelmente de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, para fazer um quadro mais geral e cada vez mais amplo e mais fidedigno de quem nós somos, né? Esse retrato analítico da comunidade de colaboradores da Wikipedia em português, para que a gente possa estabelecer aqui uma estrutura comparativa longitudinal. Né? Isso auxilia muito em planejamentos estratégicos, para a gente entender por que as pessoas permanecem editando, por que elas saem de editar, né? O que elas esperam. Então, isso aqui é importante para a gente pensar nesse quem somos e o que queremos ser também. Né? Quem fomos, quem somos e o que queremos ser. Bom, a pesquisa está na Meta, né? Então depois também eu vou deixar todo o link junto com o PowerPoint no Commons, mas ela está ali tanto o porquê da pesquisa, as questões que foram abordadas, né, as 36 questões, a metodologia que foi e os resultados que a gente vai estar complementando agora, conforme essa pesquisa ela for sendo fechada e definida. Bom, então, a caminho dos 25 anos aqui, a Wikipedia em língua portuguesa continua a resistir, o que é bastante notável, né, para quem é um pouquinho mais velho, sabe que a construção da internet e o que a gente esperava, o que era possível pensar da internet, como ela mudou nos últimos 10 anos, né? Como eu falei para vocês, sou professor de ciência política, e cada vez mais eu vejo os estudantes que vão entrando na faculdade, para eles a internet ela é um curral restrito de redes sociais. Então, a internet para eles se limita a Instagram, Facebook, né? Enfim, Meta, Facebook não, que eles já não usam mais, TikTok, enfim, outros. Né? Então, aquela perspectiva, né, de todo mundo poder compartilhar com um pouco do seu conhecimento, de poder construir uma sociedade melhor, diminuir as fronteiras, isso foi sendo, a gente sabe, a partir das Big Techs, está sendo, né, uma disputa por outros caminhos. Então, como a gente também se coloca aqui, me parece que é uma resistência, enfim, super importante de ser ressaltada. Só que, desde a última análise ao perfil dos editores lusófonos, em 2021, houveram algumas mudanças dignas aqui de registro. Eu vou apresentar algumas para vocês. Entre elas, a idade, né? Os editores com idade entre os 10 e os 24 anos diminuiu em 12,73%. Ao mesmo tempo, a gente tem 12,9%, né, praticamente a mesma coisa, que foi o aumento de editores com 35 ou mais anos, aumentou consideravelmente. Então, também talvez a gente tentar entender o porquê disso, de os mais jovens não estarem usando tanto e as pessoas um pouco mais, né, na melhor idade, assim, ou para cima, estarem usando agora, enfim, né, continuarem usando. Talvez o ponto seja esse. Há algumas hipóteses que a gente vamos tentar compartilhar, fazer um brainstorm aqui depois, mas, enfim, talvez o uso da IA, talvez, né, a ideia do que é a internet hoje, onde consultam as fontes. Então, a gente vai tentar pensar um tantinho sobre isso. Uma outra coisa, e aqui pensando mais em 2025 só, né, com a pesquisa de 2025, os editores com idade entre 10 e os 24 anos representam hoje, segundo, né, a coleta de dados dessa pesquisa, a amostra dessa pesquisa, 29,37% dos editores na Wikipedia em português. Enquanto os wikipedistas
de 35 a 49 anos, 33,57. Então, a maioria dos respondentes são os wikipedistas de 35 a 49 anos. Em segundo lugar, vêm os editores mais jovens, de 10 e 24. Mas aqui a gente decompôs um pouco mais esses dados. Então, vocês conseguem ver que aqui na esquerda, né, a gente vai estar, só dar uma passadinha. Aqui é a coluna de 2021, né, eram 235 respondentes, 2025 são 286, e os números do que eles traziam para nós. Então, de 10 a 17 anos, percebam que era 10,60%, foi para 8,39%, de 18 a 24 anos, 31,50% foi para 20,98%, e de 25 a 34, a gente mais ou menos manteve, né, de 26%, 26,40%, 26,22%, e aqui de 35 a 49 a gente teve uma especificidade bem maior mesmo, né, de 33,57 e 19,60. 50 a 65 anos também teve uma queda de 2021 para 2025, e mais de 25 anos, praticamente a gente dobrou, mas também isso tem a ver com, depois pensar como a própria pesquisa, enfim, os margens de erro dela também. Um outro dado que me parece interessante, também isso é bastante conhecido, né, é um lugar comum, do quanto a Wikipedia ela tem, na sua grande maioria, são homens que editam. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, várias pesquisas apontam isso, desculpa, no Brasil, né, na Wikipedia em língua portuguesa, né, da lusofonia, mas aqui tem um ponto que me parece interessante, que há hoje, apesar do gap, apesar da distância, há um maior equilíbrio se a gente for comparar de 2021 para 2025. Então, entre os gêneros de editores, houve uma subida de 6,03% entre as mulheres e uma subida de 5,35% nas pessoas não identificadas como cisgênero, nem homens cis e nem mulheres cis. Ainda assim, os homens cisgêneros continuam a ser a grande maioria, estamos falando de 75,5% dos editores em língua portuguesa. E aqui é interessante a gente perceber, talvez, essa curva, né, de mudança. Porque em 2021, com a pesquisa do Pedro Costa, a gente tinha 82,70% do gênero masculino e 75,53% agora em 2025. Enquanto o feminino ele passa de 11,10% para 17,13%. E a categoria, aqui eu deixei o outro, porque em 2021 só foram abordadas essas duas categorias de gênero e a outra, né? Então, aqui embaixo eu deixei já mais especificado como é que estava dentro do questionário. Então, a gente percebe que tem 7,35%, mas esse 7,35% ele está dividido homens cisgêneros, transgênero, mulher cisgênero, mulher transgênero, pessoas não binárias, 6 pessoas que preferiram não informar e outros que também ficou numa categoria ali que a pessoa podia colocar. Então, está um pouco esse cenário, que é um cenário mais diverso do que a gente viu em 2021. Então, me parece um dado importante. Claro que existe um abismo muito grande aí, né? Isso não é um dado simplesmente para a gente comemorar. Há um abismo muito grande para a gente chegar numa equidade, mas, ao mesmo tempo, também eu acho que é importante ressaltar esse avanço que está sendo construído e talvez a gente tentar entender o que leva a esse avanço, né? O que foi esse motor que permitiu essa transformação, esse movimento, e se ele vai continuar também. E daí a importância das outras pesquisas nesse sentido. Bom, um outro fato relevante é a diminuição de editores portugueses, que caiu 11,1%, e, na mesma medida, o aumento de editores brasileiros, que subiu 9,61%. Então, a gente vai ter vou dizer assim, quase uma hegemonia cada vez maior do Brasil dentro das edições dentro da Wikipedia, né, da lusofonia. Relativamente à distribuição geográfica, considerando 2021, houve aqui um aumento do número de editores de outras nacionalidades lusófonas, então, especificamente angolanos, cabo-verdianos e guinenses, cerca de 0,85% cada, mas que eles não estavam presentes na pesquisa de 2021 e que se apresentam agora em 2025. Mas, ainda assim, quando a gente pensa em nacionalidade, a grande maioria dos editores da Wikipedia lusófona continua a ser brasileira, agora com um salto maior para 85,3%, e a segunda nacionalidade, que é o maior número de wikipedistas, é a portuguesa, ainda que o menor número quando a gente vai comparar com 2021. Hoje é 9,79, e aqui eu trouxe a comparação das duas e as diversas nacionalidades. Então, por exemplo, a nacionalidade brasileira sai de 75,70 para 85,31,
A portuguesa cai bastante, né, consideravelmente, de 20,90 para 9,79. E aqui, essas na americana, Galiza, venezuelana, Israel, Alemanha, Moçambique, desculpa, Alemanha, isso. Eles não tinham, eles estavam presentes na de 2021, não estiveram presentes na Verona de 2025, mas a gente teve de Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné e há um outro aqui, incerto outro, que é 0,40, mas porque nos falaram que quem estava editando, da onde estava editando no caso, que apontaram, e aqui era uma pessoa cada, né, que respondeu, uma da França, dos Países Baixos, Itália, Suécia, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Estados Unidos e Haiti. Tá? Bom. Também houve uma diminuição de editores estudantes, quando a gente compara com 2021, uma queda de 8,17%, e um aumento de editores das áreas administrativas, com uma redução de profissionais da área de educação e ensino, de 2,46%, que me pareceu bastante surpreendente esse dado, e, por um lado, um pouco preocupante. Então, se a gente for dar uma olhada sobre a distribuição da escolaridade também da amostra, houve um claro aumento da escolaridade entre os editores, o que demonstra uma progressão entre os anos de comparação, de 2021 a 2025, que talvez tenha a ver também uma ligação ali com a questão da idade, né, da gente ter uma presença menor de mais jovens e uma presença maior de jovens adultos. E existem mais editores com ensino superior, né, então cerca de 49,3%, que é um aumento de 7,6% no número de editores do ensino com ensino superior e com pós-graduação, aí nesse caso um aumento de 4,48%. E também existe uma menor diversidade de profissões a editar a Wikipedia lusófona, aqui tivemos uma queda de 30,6%, e aqui eu tentei então colocar alguns gráficos para a gente poder compreender talvez um pouco essa perspectiva. No caso da escolaridade especificamente, então de ensino fundamental e médio, a gente sai de 32,80 para 20,28. Acho que aqui vai ter alguns outros elementos, pensando, por exemplo, o contexto brasileiro, né, a proibição de celulares vai ser um ponto importante de se pensar daqui para frente, enfim, né, de a gente pensar como lidar com essa situação. No ensino superior, a gente já teve um aumento de 41,70 para 49,30. Tem o elemento também da importância hoje da extensão, né, como uma possibilidade de atuação nesse campo digital, que também eu acho que é importante aqui uma possibilidade, né, de atuação. Na pós-graduação, a gente também tem um aumento de 25,50 para 30,42. E o outro aqui, existe a 4,30, que eram cursos técnicos, etc., que a gente não conseguiu captar dentro da pesquisa de 2025. E aqui eu coloquei as profissões, né, que as pessoas foram respondendo. Então, o estudante está muitas vezes mais atrelado a uma condição quase de desemprego, né? Não é bem uma profissão assim como estudante, mas estudante sai de 32,30 para 24,13. A área da saúde, que a gente não percebia em 2021, né, tinha um traço, foi para 3,15. Na área da educação, cai de 11,90 para 9,44. Na área de engenharia e construção, a gente vai ter também, não tinha essa contabilidade, em 2021 a gente vai para 2,10. E por aí também a gente vai traçando outros dados, né, área jurídica, área de pesquisa, área de tecnologia de informação. E temos mais aqui algumas, área das artes, administrativa, área comercial, profissional, autônomo, empreendedor, termo aí, um conceito talvez um pouco complicado, mas enfim. Funcionário público, aposentado, desempregados e outros que vão estar nesse. E aqui, sobretudo, quando a gente comenta sobre essa queda da diversidade de profissões, ela está muito atrelado na pesquisa original dela ter esses outros, né, da pesquisa do Pedro Costa. Porque como ela era aberta, as pessoas iam colocando cada uma das profissões. Talvez esse também é um indício que pode ser em relação à metodologia da pesquisa. Como a gente fechou com opções e deixamos um campo aberto para a pessoa colocar, mas a pessoa já ticava, então talvez na opção que ela já se enquadrava dentro do campo das profissões. E aqui temos o tempo de edição na Wikipedia. Então, nas porcentagens, né, de 2021 para 2025, menos de um ano, entre 1 e 2 anos, né, a gente vai ter um aumento, a gente vai ter uma queda, na verdade, 10 e 20, 9,9
em 2021 para 25, entre 1 e 2 anos de 19,20% para 15,38%, entre 3 e 5 anos a gente vai ter um aumento de 16,60 para 28,67%. Aqui também eu acho que, né, dá para fazer um cruzamento com os dados sobre a idade e a escolaridade, né? Acho que é uma tendência que se apresenta aí. Entre 6 e 10 anos, 23,90 cai para 15,73%, e acima de 10 anos permanece um pouco igual, né, de 30,10% para 31,12%. As edições feitas na Wikipedia, a gente tinha um aumento aí, uma concentração, né, até um pouco equilibrada, né? Quando a gente pensa ali 2021, então 31% entre 1 e 100 edições, entre 101 e 1.000, 28,10%, entre 1.000 e 50.000, 37,40%, e mais de 50.000, 3,40%. E em 2025 a gente vai ter uma concentração maior, né? Acho que uma parecida entre 100 e 1.000, mas uma queda entre 1 e 100, e entre 1.000 e 50.000 vai estar próximo relativamente, né? E vai ter uma maior ainda em mais de 50.000. Que aí vai de 3% para 12%. E aqui a gente entra naquele outro bloco que eu comentava com vocês, né? Também das questões dos motivacionais, né? Do porquê está editando na Wikipedia. Então, para além do campo sociodemográfico, pensar aqui as razões para a colaboração. Então, como uma atividade obrigatória promovida por um professor, professora, em sala de aula, seja escola, universidade, etc., viu, Alicia? Aqui a gente vai ter, então, né, o que não aparecia na de 2021, vamos para 2025 com 4,90%. Cabe aí ao pessoal da área de educação trabalhar um pouco melhor, então, esses números, me parece, né? Fica aí um puxão de orelha. Combate à lacuna de conhecimento sobre sexualidade, não existia aí, vai para 1,75%. Combate à lacuna de gênero, de 0,90% para 6,29%. Combate à desinformação, não aparentava, né, vai para 27,57%. Também tem muito a ver com o contexto, né, me parece, enfim, mundial nesse caso. Combate à lacuna ética, 4,20% em 2025. Combate à lacuna racial, 3,15%. Curiosidade, 52,10%, né, então quase metade aí foi por uma questão de curiosidade. E desejo de contribuir para o conhecimento livre. Aqui a gente tem um número, né, eu até deixei ele grifado na tabelinha de 2025, porque ele é o maior número que se apresentou aí, que foi de 64,34% e 26,40% na pesquisa de 2021. Sendo que desejo de corrigir erros, organizar dados, etc., também é 12,80 e 52,10. Aqui essa diferença dos números que se apresentam na de 2025 é porque você poderia colocar em mais de um campo, né? Então, por que eu estou querendo contribuir? Então, você poderia colocar, quero contribuir... desculpa, qual foi a razão para eu colaborar na Wikipedia? Poderia ser uma atividade obrigatória, mas, ao mesmo tempo, essa atividade obrigatória está atrelada a um combate a uma lacuna racial, por exemplo. Então, né, você tem um campo aqui que a pessoa podia colocar em mais de uma opção. E as razões para a colaboração na Wikipedia: gosto por aprender uma nova atividade, homenagem a alguém ou algo, interesse em aumentar ou melhorar uma informação, interesses pessoais profissionais, promover a divulgação científica, também que me parece que é um dado interessante de se colocar, tempo livre e outros, né, que se coloca aí nesse campo de outros. E aqui é um campo que a gente deixou, eu trouxe para vocês só para poder ilustrar um pouco como exemplos, que apesar de a pessoa poder ticar, né, na opção que a gente colocava, ela também tinha uma aba livre no formulário. Então ela podia escrever aquilo que fosse o que ela quisesse sobre as razões para a colaboração na Wikipedia. E aí a gente trouxe alguns para vocês. Participei voluntariamente de um projeto de extensão universitária realizado quando estava na graduação. Queria que meu porta-aviões favorito tivesse um artigo adequado por aqui. Achei ótimo esse. Com certeza foi hiperfoco. Com certeza. Projeto de extensão na universidade, promover a divulgação do conhecimento histórico, geográfico, sociológico, artístico e linguístico sobre o Brasil, os estados, os distritos federais e os municípios. Esse deve ser o pessoal do 100 ali, viu? Inspiração por outros editores, gosto por escrever, promover imagens, né, e poder postar na Wikimedia Commons. Meu principal foco no momento é a história olímpica do Brasil, participação em projeto, filosofia comunista leva-me a querer partilhar o conhecimento. Também foi uma frase que surgiu aí nessas razões para a colaboração na Wikipedia.
E aqui, qual foi o tema que você editou na Wikipedia, né, pela primeira vez? Então, era o tema que levou a pessoa a estar editando. Aqui teve aeronáutica, né, arte, biografia, ciências naturais, enfim, tem diversos os dados aí, ciências exatas, sociais, esporte, entretenimento, filosofia, psicologia, geografia, história, literatura e linguística, medicina, música, náutica, política, religião, sociedade, generalidades e outros, sendo que o que teve mais presença, né, foi o de história, com 10,14%, e a biografia com 9,09%, sobre os temas que apareceram. E aqui eu trouxe só numa forma de gráfico para vocês poderem talvez visualizar um pouco melhor aí o que seria esses dados, né? A gente vê que tem uma presença maior mesmo de história, entretenimento também com 8,7%, biografia com 9,1%, outros, né? Enfim, colocaram que é 8,4%. Ciências sociais está fraco, viu, Ednei? 2,1%, tem que melhorar esse campo aí. E aqui o primeiro tema que editou, também com aquela perspectiva das pessoas poderem colocar as palavras, né, que elas queriam, enfim, os temas que os temas editados na Wikipedia pela primeira vez. Então a gente tem patrimônio cultural, transportes, tópicos militares, urbanismo e transportes, temas ligados a mulheres, biografia de cientista, bebidas, forças armadas, tecnologia, direito, computação, não lembro, esportes, informática, arqueologia, educação, cultura, jogos eletrônicos, supercentenários. Eu não sei bem o que é supercentenários, mas... Oi? Ah, olha só. Comunicação e futebol. E aqui a gente entra nas sensações, né? Quais as sensações e emoções que você sentiu após a primeira edição? Então, a gente tem uma maioria, que é quase enfim, um quarto, né? Alegria e entusiasmo, foram 24%. Satisfação, 22%. Orgulho e sensação de dever cumprido, 20,1%. Nervosismo, ansiedade, 8,3%. Incerteza, insegurança, 10,9%. Medo, receio, 8,7%. Aqui a gente também talvez pudesse compor esses dados a partir de uma junção dessas sensações, né, e emoções, que pode ser um dado interessante, de pensar aqui nervosismo, ansiedade, medo, receio, incerteza, insegurança, né, que são, enfim, vamos classificar assim, né, como certas emoções positivas ou negativas que você está sentindo ao editar pela primeira vez na Wikipedia, né? Como é que foi após a primeira edição? Ainda que nesse campo, alegria, entusiasmo, satisfação, orgulho e sensação de dever cumprido, né, é bastante significante aqui. Bom, e aí o que te motiva a continuar editando na Wikipedia, né? Então a gente viu o que motivou a começar. Por que você continuou então a editar dentro da enciclopédia? E aí que a gente tem, eu deixei grifado também, o que eram as maiores respostas. Então, desejo de contribuir para o conhecimento livre, 67,48, e interesse em aumentar ou melhorar uma informação. Novamente, aqui a pessoa podia colocar em mais de uma opção, né? Ela não precisava se restringir apenas a uma. Mas a gente tem combate à lacuna de conhecimento sobre sexualidade, combate à lacuna de gênero, combate à desinformação, lacuna ética, lacuna racial, né? O corrigir erros e organizar dados também com mais de metade, 53,15%. Tempo livre, 26,22%. Relacionamento com a comunidade, 14,69%. Isso é um dado que me pareceu interessante. Em contagem é o número de pessoas, tá, que responderam. Interesses pessoais e profissionais, 34,27%. Promover a divulgação científica, 23,78%. Bom. E aqui a gente tinha um campo que era... Você podia escrever 3 emoções que você sentia ao ouvir a palavra Wikipedia. Né, que vinha como uma emoção, né, que te trazia isso. E aqui ela está como aquelas nuvens mesmo, né, as palavras maiores que são as que foram mais colocadas. Então, orgulho, curiosidade, satisfação, alegria, esperança, liberdade, felicidade, contentamento, conhecimento, entusiasmo, confiança, pertencimento, livre, segurança, que eu vou ler essas pequenininhas para vocês, medo, interesse,
frustração, insegurança, alívio, nostalgia, paixão, pesquisa, cansaço, cumprir, raiva, esforço, solidariedade, amor, enfim, trabalho, decepção, tristeza. E aí temos várias dessas pequenininhas que foram, né, menos citadas, mas a gente vê que no gráfico, enfim, na imagem aqui, a gente tem uma maioria de sensações, emoções positivas, né? Então, orgulho, curiosidade, satisfação, alegria, esperança, felicidade, contentamento, conhecimento, entusiasmo, confiança e pertencimento. Aqui a satisfação na experiência de edição na Wikipedia, em português. Muito insatisfeito. A gente teve 5 pessoas que responderam isso, que significa 1,8% na nossa amostra. 2, aqui a pergunta ela ia de 1, que era muito insatisfeito, para 5, que era muito satisfeito. Né? Então, era esse o parâmetro. Então, com 2, que você está insatisfeito, né? Seria também 5 pessoas com 0,8. Regular ali, né? Não estou nem satisfeito, nem muito satisfeito. Aí a gente tem 46 pessoas que responderam, o que equivale a 16,1% da amostra. Satisfeito, 134 pessoas responderam, com 46,9%. E muito satisfeito, 96 pessoas responderam, que totaliza 33,6% da amostra. Se a gente for considerar que entre os satisfeitos e os muito satisfeitos, a gente tem quase 80% isso, né? Então, também me parece interessante aqui, importante, né, esse dado. Só que, diante disso, a gente percebe, isso também se repetiu na pesquisa do Pedro Costa de 2021, que na grande maioria as pessoas elas têm uma experiência muito satisfatória ao editar na Wikipedia. Né? Então é algo que traz a elas não só essa satisfação, como essa outra nuvem de palavras, né, com sentimentos positivos, vamos dizer assim. Agora, tem uma questão, que é o que eu tinha comentado com vocês, da gente abrir um pouco para um parâmetro, para uma discussão aqui, aproveitando esses, acho que 20 minutos que a gente ainda tem, que foi, dessa fotografia que foi apresentada de 2021, o que a gente colocou em movimento para estarmos onde chegamos em 2025. Né? Então, todas essas transformações que foram sendo apresentadas, desde, se a gente for voltando aqui, desde desde a pesquisa do Pedro Costa até, né, essas mudanças importantes na idade dos editores, no tipo de emprego dos editores, nas questões de gênero que estão sendo colocadas, né, nas sensações e emoções que foram sendo apresentadas, o que será esse motor, né? Esse motor, então, que foi colocado em movimento de 2021 para 2025, né? Ao que a gente pode atribuir essa mudança, essa transformação, algumas delas significativas. Então, o que aconteceu? Quais foram os momentos marcantes que a gente pode talvez puxar pela memória para tentar dar um significado a essas transformações de alguma maneira? A pesquisa do Pedro Costa, ela foi finalizada em 2021, né? Ela foi publicada também em 2021, algumas publicações em 2021, outras em 2022, mas ela, por exemplo, não pegou o marco da Wikicom Brasil de 2022. Né? Então, isso me parece um elemento talvez muito interessante da gente pensar. Até essa mudança de editores do Brasil, a queda em Portugal, talvez possa ter alguma coisa envolvendo dentro desse campo. Na Wikimedia Brasil, a gente tem tido, e não só a gente, mas também com todos os parceiros, uma preocupação e uma tentativa de fomento muito grande de lançamento de livros, artigos, documentações, eventos, né? Para a gente poder também ter uma memória do que está sendo realizado. Né? Porque a gente sabe que muitas vezes, dentro da cultura do software livre e do conhecimento livre, as questões elas ficavam talvez um pouco restritas à própria comunidade. Quando você tentava encontrar exemplos, documentar esses exemplos, fazer um artigo acadêmico, por exemplo, você tinha uma certa dificuldade de encontrar esses exemplos para poder ter uma difusão maior, né, do que estava acontecendo. Então, também isso tem sido uma preocupação constante. Né? O nível, acho que um aumento do número de publicações, de teses, dissertações, etc. Também talvez tenha uma ligação com isso.
as atuações da Wikimedia Brasil e dos parceiros, né? A gente não vai entrar aqui, não é o momento de pensar especificamente sobre essa organização, mas o aumento, né, orgânico, exponencial dela no número de membros, no número de uma equipe profissional, também será que tem uma incidência dentro desse campo, né? Será que esse é um elemento que a gente pode talvez atribuir também? O impacto dos usos da inteligência artificial talvez seja outro elemento, né? Sobretudo quando a gente pensa os mais jovens, como é que isso está se dando, ou nas próprias edições da Wikipedia que usa inteligência artificial também, né? É campo de discussão aqui de outras mesas, mas também talvez seja um dos elementos. O fim das edições por IP, a obrigatoriedade do registro, também se deu, né, um pouco antes disso, se eu não me engano. Então também, né, a gente está vendo o resultado desse processo. Enfim, então são algumas questões aqui e perguntas que eu trago um pouco para a gente abrir a palavra também, né? Então, se vocês quiserem perguntar sobre os dados que foram apresentados, lembro que esses não são todos os dados, né? Esses dados eles vão estar compilados numa narrativa mais coerente, numa publicação que provavelmente deve ser finalizada aí para o final desse mês, início de agosto. Então, né, cito novamente, né, uma publicação sendo feita com o Pedro Costa, que fez a pesquisa original, por mim e pelo João Pechansky, e não sei o que vocês acham de tudo isso, assim, né? Obrigado. Muito legal. Muito bom. Obrigada, Alex, pela apresentação. Eu queria te perguntar só se você se lembra de cabeça quando que a coleta dos dados do Pedro aconteceu. Foi na mesma época. A gente resolveu replicar o mesmo momento. Então, ele foi início de janeiro até fevereiro. Foram 35 dias. Eu acho que sim, acho que foi 21 de janeiro. Aí isso eu não lembro exatamente o dia. Porque, assim, olhando, me parece, apesar de não ter dados muito gritantes, são dados que mostram uma permanência e uma evolução, envelhecimento das pessoas editoras. Talvez o que pudesse ser levado em consideração também, a pesquisa do Pedro foi feita no momento em que houve a necessidade da ida obrigatória, forçada dos professores para a internet por causa da pandemia. Isso pode ter dado uma inflada de dados e essas pessoas se desconectaram a partir do momento em que volta o presencial. Eu acho que isso é um dado que pode ser levado em consideração para justificar um pouco dessa diminuição, sabe? Não, muito interessante, Amanda. Inclusive, só um dado nesse, uma outra pesquisa que foi realizada, a gente está vendo sobre o uso da Wikiversidade por grupos de pesquisa. E, de fato, a gente teve um boom, né, de usos da Wikiversidade na época da pandemia, sobretudo porque era uma ferramenta útil para você poder fazer as conexões, né, quando estava cada um em casa, e depois a volta ao presencial a gente tem uma queda de muitos grupos, né, que deixaram de usar ela como essa plataforma. Então, acho que faz sentido, né, a sua hipótese. Muito legal, parabéns. Estou ansiosa para ver os resultados. Alex, a minha questão é similar à da Amanda. Queria pedir para você voltar naquele quadro comparativo de tempo de contribuição, porque a impressão que dá, aí vamos até ver o número direitinho, é que tem uma galera que entrou para editar entre 3 e 5 anos, que é o maior crescimento que a gente tem ali dentro, né, nessa comparação. E a minha hipótese era essa, né, de se de repente nesse momento de pandemia as pessoas observaram a Wikipédia como um espaço possível de atuação naquele momento em que estava todo mundo dentro do computador de alguma forma, né? Então, enfim, ao invés de, sei lá, ficar fazendo só chamada de Zoom, TikTok, enfim, não, deixa eu ver aqui a Wikipédia o que eu posso fazer. E é muito legal ver que essas pessoas se mantiveram, né? No sentido de, poxa, se a pessoa entrou faz 5 anos, então, independente se é pandemia ou não, é um número bem interessante. Aí a minha pergunta era se tinha sido feita alguma avaliação nesse sentido, de tentar entender as origens contextuais de entrada da pessoa para além daqueles dados que estão ali, se vocês já chegaram a elaborar alguma hipótese. Não, acho que faz sentido, Érica, mas a gente não fez, porque a gente só fez a coleta num questionário simples mesmo, né? A gente não chegou a entrar em contato, por exemplo, com as pessoas para propriamente fazer uma outra volta assim, de discussão, mas acho que esse contexto da pandemia, de fato, ele é muito importante da gente levar em consideração. Né? Acho que
ele é um dado muito relevante. Oi, eu gostei muito da pesquisa. Eu participei, inclusive, respondendo como respondente. Obrigado. E apesar de não ser o dado ideal para fazer esse cálculo, porque o NPS, vou falar do NPS, que é um índice de lealdade, ele é aplicável para consumidores, mas nesse caso, digamos, pode se aplicar também. Ele, na metodologia padrão, seria uma score de 0 a 10, para poder identificar os detratores e os promoventes. Mas com o dado ali de satisfação de 1 a 5, dá para se fazer chegar no NPS, que seria de aproximadamente 78 para a Wikipédia, o que é incrivelmente bom quando você considera a média do mercado. Você vê ferramentas, por exemplo, como o Google, que divulgou o NPS de 2022, foi 50. Então, é um índice muito bom, porque o NPS você calcula com os promotores menos os detratores. É o número final que você tem. E ele indica se está tendo um crescimento orgânico de pessoas indicando para pessoas, né? Então, isso eu acredito que é um dado muito bom que deva ser até comemorado, assim. Então, é isso. Ótimo, Augusto. Obrigado. Olá, Alexandre. Sou o Matheus. Tudo bem? Matheus. Alexandre, assim, eu sou editor da Wikipédia há um tempinho já, né? Entrei na Wikipédia, eu sempre conversei com os colegas que estavam aqui já. Entrei porque eu queria contribuir para aquele pequeno mundo, aquele pequeno espaço que eu estava ali, né? Depois foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje parece que é um mundo de conhecimento que serve, né? Aquela coisa absurda. Mas assim, eu sei que não é do escopo da tua pesquisa, certo? Mas uma questão interessante esses wiki-encontros, esses eventos que acontecem da Wikipédia, eu nunca me senti, por exemplo, cativado a estar presente neles, certo? Porque eu sempre considerei a comunidade Wikipédia, e aqui os colegas talvez vão até entender o que eu falo, um tanto áspera no tratamento de um com o outro, certo? Esse é o primeiro Wikicon que vem, o primeiro encontro da Wikipédia que vem, ok? É áspera do tanto assim que eu já discuti com algumas pessoas e eu fui causador da discussão. Então, eu me reconheço também como problema dessa questão. Então, sempre evitei isso. Será que a tua pesquisa também consegue verificar isso para depois, ou tem isso em mente? E também um outro ponto, que talvez também não faça parte do escopo da tua pesquisa, né? Que é um ponto bem interessante. Ela hoje faz um retrato das pessoas que estão, mas das pessoas que saíram. A gente vê satisfação, alegria por editar, por publicar, mas e os que saíram? Qual é o sentimento que se tem ali? Por quê? Né, que aquele sentimento está? Não, obrigado, cara. Eu acho que assim, você traz um elemento super importante também, né? Porque é a perspectiva de que, bom, não somos um mar de rosas, né? Acho que tem esse elemento até de pensar mesmo a queda, né? Dos editores, mas eu queria... Então, porque assim, mas essa pesquisa especificamente, né, ela não tentou abarcar, eu acho que ela não dá conta de abarcar aqui quem são esses que saíram, né? Porque a gente fez uma enquete para os wikipedistas, né? Então, para entender quem é a comunidade e Oi. Eu nunca preenchi uma pesquisa sequer da Wikipédia, das várias que já foram encaminhadas, tem um tempinho, porque eu sempre enxerguei isso também com a certa... Cara, o que esse pessoal vai fazer com meus dados, entendeu? Alguém vai chegar lá na minha cidade, bater na minha porta, falar, você... Entendeu? É importante falar que ela segue aqui todos os princípios da LGBT, tá? Mas, assim, a ideia é que a gente possa realmente fazer esse recorte longitudinal e fazer diversas enquetes, né? E um pouco esse momento aqui na Wikicon, como é uma amostra da pesquisa, ela não era também só como uma forma de prestação de contas, vamos dizer assim, né? Sobre o tempo das pessoas, enfim, sobre o que a gente está mostrando.
ela foi também pensada a partir de um local que era para a gente poder pegar esse feedback de vocês, os insights, as hipóteses, para poder ir melhorando. Então, a ideia é que saia uma primeira publicação agora, que eu comentei com vocês no final de julho, início de agosto, mas essa primeira publicação ela vai ser uma publicação mais simples com os dados, né? Um pouco os dados brutos e comparando um pouco como a gente fez aqui o do ano 2021 com 2025. A partir daí, a ideia é a gente se debruçar também sobre esses outros elementos, né? Então, que a gente consiga, de alguma forma, desenvolver essas hipóteses e ver se elas fazem sentido ou não, né? Eu acho que essa questão dos encontros, por exemplo, que você cita, me parece que é super relevante, né? Não à toa eu falei da Wikicon 2022, que me parece que é um marco mesmo, e acho que agora, que se a gente for pensar essa Wikicon também, de 2025, e como é que isso impacta na comunidade, né? Porque não foram poucas as pessoas que me falaram, olha, né, que não são tão experientes dentro como wikimedistas, eu mesmo tenho pouco tempo, assim, poucos anos de experiência, mas que entenderam, porque estavam focados mais num ponto e de repente aqui foram vendo que, olha, isso aqui é um universo, né? Tem diversas coisas, porque eu trabalhava aqui no meu aspecto, sei lá, que é da área de educação, que é a minha. Mas, a galera está trabalhando em diversos outros, então acho que isso também ajuda de alguma maneira, né, a ter não só a noção, mas de uma expansão também, né? Enfim, mas são hipóteses, né? Ainda aqui estamos nesse campo. Temos tempo para mais uma? Fala, Alex. Muito boa, parabéns pela pesquisa. Obrigado. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é como a gente pode pensar aumento de idade e escolaridade com retenção dos editores. Porque quando eu entrei na Wikipédia, eu entrei um pouquinho antes de entrar na faculdade. Comecei a editar. Passei todo esse período, né? Então, enfim, mestrado e tal, e eu continuo editando. Sabe como a gente pode pensar esse crescimento de escolaridade com tempo de retenção dos usuários, sabe? Eu fiquei pensando um pouco nisso. Né? Porque, enfim, é natural, né, que vá aumentando, enfim, tanto a idade com a retenção e a escolaridade. Eu acho que tem uma correlação aí, cara, né? Eu acho que a gente vai ter que debruçar um pouquinho melhor nesse dado, mas eu acho que tem uma correlação e eu fico pensando que também posso estar sendo bastante míope, bastante enviesado pela minha perspectiva, pelo meu campo de atuação dentro da Wikimedia, mas que acho que esses programas de educação, eles permitem, de alguma maneira, que você tenha uma retenção interessante. Eu não sabia dizer quanto, e talvez isso é um elemento importante, da gente começar a ter, dentro dos programas de educação, uma perspectiva dessa de trazer um questionário de retenção, né? Porque a gente tem, sei lá, determinado programa, vão ter 50 editores, porque são 50 estudantes do professor, mas e depois? Será que esses 50, a gente fazer aquela volta, né? Não só computar as métricas do que foi o programa, mas depois dar um retorno, né? Bom, e aí, quem que ficou? Né? Você continua editando, não continua? Por que você não está editando mais? Que talvez a gente chegue onde você comentou, editei porque, sei lá, achei legal, mas, a galera foi grossa comigo e resolvi, né, não vou ficar discutindo, tem outra coisa para fazer da vida. Eu só falei porque, né, só editei porque o professor mandou. Ou gente que continua editando porque, né, viu ali uma comunidade ou um sentido, como as outras métricas comentavam. É isso? Acho que... Eu acho que... Alex, parabéns. Obrigado. Ótima a sua apresentação. E a minha questão tem a ver com esses dois pontos mesmo. Eu sou o Elton, perdão. Se o nível de retenção, como é que a gente pode perceber, e se há uma métrica para dizer mais ou menos o que seria um usuário ativo ou inativo, né? Um tempo estabelecido, 6 meses, 1 ano, menos, ou alguém criou há 6 anos, editou pouco, aí voltou a 3, aí, entendeu? Então essas nuances... Sim. Acho que nesse ponto, para pensar se a retenção, né, talvez é o dado ali do tempo, né, que essa junção do tempo que ele está editando, então mais de 3 anos, 5 anos, etc. Agora a gente não fez um corte desse, cara. A perspectiva de ser ativo, ela era só se você fez edição. Né? A gente não chegou a fazer uma perspectiva qualitativa. Se você fez uma edição, você já era ativo dentro daquele marco temporal que foi tocada a pesquisa. Gente, agradeço muito aí a presença. Depois vamos conversando. Eu não deixei aqui. Eu acho que eu deixei. Espera aí. Mais um pouco, né, gente? Aqui. Tem meu e-mail. E aí, me manda.
Que eu, inclusive, mando depois os dados da pesquisa, se vocês quiserem. Né? A gente tem um monte de gráficos sobre ela. Assim, eu não trouxe tudo, porque não ia dar tempo também. Mas aí, né, esses dados vão estar todos disponíveis na Meta também. Vão estar todos disponíveis para quem quiser fazer outras pesquisas sobre esses dados. Fica à vontade. Até é ótimo que isso ocorra. Valeu.